É nesse sentido porque quando a gente fala em operar, em operar comunicação, em operar imagens, né? Hoje a gente fala em uma contemporaneidade que as informações, né, as imagens, elas são de ordem incalculáveis, imensuráveis. Né? A gente está diante de informações, imagens, o tempo todo. E aí, claro que a gente vai entrar também na imagem das marcas. E quando eu digo imagem, ela não é especificamente um arquivo de uma foto, é o que está diante de você, né? Seja o próprio texto, né? Seja aquilo que de alguma forma pode ser um vídeo, né? Isso é uma imagem também, pode ser aquela marca que representa, o que ela representa para você e a imagem que ela de valor, a imagem da sua cultura, né, como você estava falando antes, da narrativa, né, que essa narrativa, por exemplo, do que o consumidor quer ver com as marcas trabalhando, né, a narrativa, né, a história dele, né, que tem a ver com o que ele quer que a marca tenha de experiência, ela está muito ligada, por exemplo, ao que a gente chama de Web 2.0, e que ali você tem, é, eu acho que é bastante representativo, né, esse momento, e que dali, por exemplo, a gente tem o que a gente chama dos produtores de conteúdo, né, que, enfim, a partir daquele momento as pessoas absorvem de alguma forma é, os mecanismos, né, de se comunicar através das mídias sociais, né, através da rede, elas absorvem não só como se comunicar, mas, né, enfim, por que se comunicar, para que se comunicar. E eu acho que esse é um ponto importante também para você, que você não está diante, por exemplo, mais de uma ou duas ou algumas fontes de informação, de comunicação. Você está diante de diversas formas, né? Desde o cara que produz conteúdo numa plataforma de conteúdo mesmo, vai passar um texto e tal, até o jornal online, até o livro. Então, e os comentários, né, das pessoas que enfim, comentam através de grupos de mídias sociais. Então, esse, essas formas, esses mecanismos todos também produz no público, né, nos indivíduos, esse empoderamento de perceber que ele também pode ser por exemplo, uma fonte de informação, né? A partir do momento que a gente vê, por exemplo, o que a gente chama hoje de influencers, né? Os influenciadores digitais, que às vezes são pessoas que não são, estão em ambientes comuns, enfim, não são celebridades e tal, se tornaram celebridades porque elas estão falando das marcas, estão consumindo as marcas, estão provando as marcas, estão experimentando os produtos e aí, enfim, eu acho que quando chega nessa questão da narrativa é muito por conta dessa inversão, né? Que não é uma bem inversão. Você vai fazendo um two-way ali, né? Você vai trocando tanto a marca quanto você com a marca. O produto existe e ele está sendo consumido. Mas quando eu estava falando da cafeteria, o que eu queria Cafeteria. chegar quando eu queria chegar ao ponto da pergunta inicial, que competitividade queremos, por que a gente precisa de tantas redes, de tamanha rede de comunicação. É uma marca grande, mas ela vai produzir para quem também?
E eu acho que é importante quando você também quer comunicar. Eu vi hoje isso, conversando. Eu vi assim, uma questão de marketing de conteúdo é tudo. Mas será que o marketing de conteúdo é tudo? É isso que vai criar a tua competitividade? Na verdade, não, né? Mas Insere aí sério. eu já aproveito, Malhado. Será que essa ideia que as pessoas têm de preciso estar em todas as mídias, preciso estar. Porque também a galera não bebe sempre nessa fonte de pegar. Né? Normalmente a gente pega quantos livros de marketing e comunicação eu tenho aqui atrás, e boa parte dos cases, às vezes, são de grandes empresas, de empresas de porte global, ou grandes empresas norte-americanas, japonesas, hoje muitos exemplos, muitos cases da indústria sul-coreana, né? E aí você sempre tira isso como parâmetro, né? Olha, eu preciso ter algo tão espetacular a nível de branding quanto a Coca-Cola, ou com uma grande marca que transcende continentes. Né? E, na verdade, você não precisa disso, você precisa estar relevante no seu contexto, né? Mas eu vou deixar você continuar aí, só queria abrir esse parênteses. E é por isso que no final, a sua pergunta inicial, que eu ainda não cheguei lá, da questão da brandificação, hoje, por exemplo, dentro da pesquisa em comunicação, a gente está falando de plataformização, que são as maneiras de Ô, você. Malhada, o bom de conversar com você, Malhada, é que você sempre traz novos nomes para a gente aprender, cara. Olha aí, plataformização, imagino que tem a ver com a economia de plataforma, né? Exatamente. Uma economia de plataforma que estabelece sistemas de pensar a plataforma, ou de pensar a plataforma, não, minto, de pensar como plataforma, né? O modelo da plataforma. Você quer ver uma coisa? Vamos no bate-papo. Eu vou falar da brandificação, vou deixar para o final. Você tá me enrolando, pô. Você tá me Tem enrolando e não fala da brandificação, mas tudo bem, vai lá, segue o teu uma, raciocínio. é uma experiência minha, obviamente, a gente não pode generalizar, tem que tomar cuidado com isso, mas, por exemplo, nós somos da mesma época, né? Nascemos mais ou menos ali na mesma época e a gente gosta muito de coisas dos anos 80. A gente já, né, Sim, sim. videogame, games, e já trocamos uma ideia sobre A isso. cultura pop ali dos anos 80 E, nos pega mais, né? Porque foi a nossa é, época ali de moleque, né? Então, porque, na verdade, exatamente é um contexto histórico que a cultura pop acaba se solidificando, né? Porque ela é daquele pedaço ali de 60 a 70 e ela acaba se solidificando ali, sim. depois vai perdendo, né? Vai se transformando em outras coisas, em outra coisa, né? Da década de 90 para até hoje. Mas a minha experiência, por exemplo, com o iFood, você pensar que uma plataforma, eu pelo menos tenho essa experiência, de que eu olho o iFood e falo, o que você vai comer hoje? Aí a pessoa fala para mim, não, tem uma coisa aqui bacana para pedir. Mas é da onde que é? Eu quero saber a procedência. E às vezes existem vários restaurantes, várias lanchonetes, vários estabelecimentos fazendo delivery e eu não quero experimentar de qualquer jeito. Só que a forma como a gente acaba modulando, eu vou puxar para a questão mais acadêmica, modulando subjetividades, modulando indivíduos para pensar, se transformando em uma cultura, por exemplo, eu acho que é uma cultura de flow, né? Uma cultura flow. Eu vou colocar na plataforma de áudio e vou deixar a música tocar. Eu sou um cara que escuta o CD todo. E escuto várias vezes o CD. Vamos deixar ver o que o iFood tem reservado para gente. É uma cultura flow. Isso está dentro, por exemplo, da dinâmica da plataforma. Ô, Malhado, eu entendi. Depois só uma coisa, essa cultura flow nem sempre dá certo, né? Por Sim. exemplo, Netflix e outros serviços de streaming já estudam situações ali em que essa cultura flow não funciona. Embora, assim,
o próprio Netflix, não sei se é Netflix, aí talvez você me confirme isso, que tem um desses serviços ou mais serviços de streaming que estão criando justamente uma espécie de shuffle ali. Era como se você fizesse antigamente com a TV por assinatura, você ligava e deixava rolando ali em qualquer coisa só para ouvir um barulho, né? Então tem a ver também com essa cultura flow que você tá colocando. Mas continua lá, continua seu raciocínio. Sim,